Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos responder uma pergunta. E é uma pergunta aí que o pessoal faz bastante, né? Afinal, a economia brasileira vai continuar crescendo? O crescimento é sustentável, ou seja, vai continuar assim? Tem gente por aí que fala que tá uma mil maravilhas, né? A gente dá uma olhadinha aqui e, por exemplo, no ano passado cresceu quase 3%. Olha que lindo, né? Esse ano estimado aí 2%. Será que vai continuar crescendo assim? É sustentável ou não? Olha só o que eu vou ensinar para vocês. Se segura na cadeira. Este conceito aqui é o mais importante para você determinar se a economia de um país ela está no chamado voo de galinha, ou seja, ela vai andando e de repente tem um período de ressaca e volta com tudo da inflação e etc. Ou se é sustentável, ela continua crescendo ali sem pressão inflacionária, sem distorções na economia. Então, como é que a gente funciona aqui? Isso aqui é um gráfico que foi elaborado com os dados calculados pelo IBRE da Fundação Getúlio Vargas, e a gente tem aqui duas linhas, né, duas curvas aqui bem interessantes, né? A primeira delas, essa curva preta, é o chamado PIB potencial, é o crescimento de longo prazo, é a capacidade de determinada economia de produzir determinados produtos e serviços, porque isso é restrito à disponibilidade de matéria-prima, mão de obra, o próprio conhecimento para produzir esses produtos e serviços. Então, você tem um limite, né, que o país pode produzir ao longo de um ano, não é? Ou ao longo de um trimestre, ao longo de um mês, enfim. E em vermelho aqui a gente tem o chamado PIB de curto prazo, o PIB efetivo, que é o que mais sai na mídia, que o pessoal comemora. O PIB cresceu tantos por cento, etc. Que é um PIB de curto prazo. O que determina o PIB de curto prazo? O consumo das famílias, gasto do governo, investimento também, né, em ampliar a capacidade produtiva da economia, que também ajuda o PIB potencial, e as nossas relações também com o resto do mundo, né, a questão do comércio exterior. Então, para você estimular, às vezes, o PIB de curto prazo é bem simples, não é? Eu quero ficar bem na fita, o governo vai aumentando o gasto, incentiva a galera aí a se endividar, gastar, etc. Você puxa essa linha vermelha aqui para cima. O grande desafio justamente é você conseguir um crescimento de longo prazo. Para isso você tem dois motores aqui que fazem andar essa linha preta, que é ganhos de produtividade, conseguir produzir mais em menos tempo, com menos matéria-prima, inovações tecnológicas, e investimento no geral na economia, né? Ampliar a capacidade de produção e infraestrutura dessa economia. Tá, olha só que interessante. Este gráfico aqui, ele vai desde 1970, faz tempo, hein? Tanto para o PIB potencial, que é essa estimativa da capacidade instalada da nossa economia, em preto, dados da economia brasileira, e o PIB efetivo, o que realmente está acontecendo no curto prazo, que está em vermelho. O que acontece? O que é o grande pulo do gato aqui? Quando você tem a linha vermelha acima da preta, ou seja, a economia no curto prazo acima da sua capacidade, você tem uma configuração no chamado voo de galinha, porque a economia começa a operar em território de distorções, pressões inflacionárias, começa a faltar mão de obra, e aí é uma questão de tempo para vir uma ressaca e produzir aí uma forte desaceleração. Por isso que chama voo de galinha, né? Uma coisa que não se sustenta. Quando você tem aí um crescimento que você tem tanto o PIB potencial crescendo em uma velocidade até maior do que esse vermelhinho efetivo, o de curto prazo, você tem o chamado crescimento sustentável, que é o melhor dos mundos. E da mesma forma também, quando você tem o PIB de curto prazo abaixo do potencial, você tem capacidade ociosa, pressão por desemprego e tal, e etc. O que está acontecendo agora desde o primeiro trimestre de 2023, como a gente está vendo aqui neste gráfico? A gente está vendo que a linha vermelha ultrapassou a linha preta, ou seja, foi configurado o chamado voo de galinha para a economia brasileira. Ela já está há trimestres operando no território de distorções, com pressões inflacionárias que estão por vir, a gente está começando já a sentir isso. Você veja que isso aconteceu, né, durante o período lá de 2010, 2011, até mais ou menos 2014, e depois veio aquela ressaca que foi até a pior recessão até do que da pandemia lá de 2020, né, por causa do Covid. Então, a gente tem uma configuração técnica já de voo de galinha para a economia brasileira, e uma outra coisa que a gente vê aqui que preocupa. Tá vendo a linha preta? Ela tá o quê? Meio que praticamente horizontal, né? Quer dizer o quê? O nosso crescimento de longo prazo, ele está estagnado há quase uma década. Tudo isso fruto da queda de investimentos, problemas também de ganhos de produtividade. Então, tudo isso aqui não se resolve do dia para a noite, isso aí também não é uma questão
que dentro do mandato eleitoral vai gerar votos, porque são várias reformas e coisas que você tem que fazer, investimento contínuo em educação, melhora do ambiente de negócios, ambiente tributário, para você destravar esse crescimento de longo prazo, que olha só, ele está lateralizando lá desde lá de 2010, e por isso que qualquer crescimento mequetrefe, como a gente teve aí recentemente, já fez a economia no curto prazo ficar acima do potencial. Então por que esse vídeo é tão importante? Para mostrar que já está ativada a configuração de voo de galinha para a economia brasileira. Então quem está comemorando, não, a economia brasileira está bombando, tratorou, etc e tal, não, né? Pelo contrário, a gente tem essa configuração técnica de uma economia que está acima da sua capacidade, muito por conta de estar estagnado esse crescimento de longo prazo, e para o Brasil entrar no trilho mesmo de uma forma estrutural, a gente precisa fazer essa linha preta voltar a crescer em uma velocidade muito maior do que o PIB de curto prazo. Para isso, tem que ter ganhos de produtividade e aumento de investimentos. Aí passa por N coisas que têm que serem feitas na economia, principalmente melhorar o ambiente de negócios do Brasil, ter um cenário macroeconômico um pouquinho mais equilibrado, aí passa também pelas contas públicas, não é? De um certo equilíbrio, um controle do endividamento público, questões tributárias, não é? E o incentivo aí para o empreendedor, inovações tecnológicas, coisa que a gente infelizmente não tem visto, né, nos últimos tempos. Então, esse é um conceito extremamente importante em economia. PIB potencial, que é essa variável estimada, e é o que eu mostrei os dados para você do híbrido, a Fundação Getúlio Vargas, é uma metodologia super apropriada e até, de certa forma, conservadora. Você tem várias formas, eu posso fazer até um vídeo para ensinar vocês formas de calcular o tal do PIB potencial. E a lição que fica, às vezes está crescendo lá no curto prazo, você está comemorando, está achando o máximo, você tem que fazer a pergunta, está acima ou abaixo da capacidade de economia? Porque, por exemplo, se eu quisesse ser um ministro da Fazenda e que quisesse ficar bem na fita, eu ia o quê? Eu ia incentivar lá o gasto do governo, o consumo das famílias, e se endivida mesmo, usar bancos públicos para incentivar o crédito, fazer a galera, puxava o PIB no curto prazo e ia sair no jornal. O PIB brasileiro cresceu 5%, o PIB brasileiro depois cresceu mais 7%. E aí eu falaria, olha, por razões familiares, eu peço demissão e tal, foi um prazer servir o meu país. Quando eu visse que está muito distorcido acima lá da capacidade instalada, eu pularia fora. Aí ia acontecer o quê? Ia vir a ressaca, porque ia ser um voo de galinha, e o povão lá, a galera aí, todo mundo ia falar... No tempo do Ritemband, a economia crescia 5%. No tempo do Ritemband, a economia crescia 7%. Volta Ritemband. Só que eu mesmo teria plantado a bomba lá para a própria economia para estourar lá na frente. Então, este é o conceito para você identificar e detectar a qualidade do crescimento econômico de qualquer economia, não só do Brasil, usei dados do Brasil, e você vê, estamos diante de um voo de galinha ou um crescimento sustentável? Se estivéssemos numa situação aqui que a linha preta estivesse acima ali da linha vermelha e crescendo numa velocidade maior, ou seja, estamos crescendo no curto prazo, mas estamos crescendo a capacidade instalada do país ainda mais, maravilhoso. Quer dizer o quê? Quer dizer que a economia não bateria no teto e não ativaria um território de distorções e do chamado voo de galinha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um conhecimento de base muito importante. Compartilhe com quem está enchendo o saco aí falando que a economia brasileira está bombando e os problemas estão resolvidos. E com isso, a gente vai educando aí toda a nossa sociedade em conhecimento de base essencial. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Valeu e até a próxima. Valeu, pessoal!